Se tem alguém que está bravo com o governo Bolsonaro, esse alguém é o ministro do STF, o Celso de Mello. Ele é o decano do STF. O que é o decano? Ele é o ministro mais antigo da Suprema Corte. Ele vai se aposentar agora no fim de 2020 e ele está fazendo de tudo nos inquéritos que ele tem poder, e um deles é o inquérito da investigação das denúncias do Moro contra o Bolsonaro. Ele está fazendo de tudo para empurrar as coisas contra o Bolsonaro. E parece que o STF está meio dividido em alguns grupos. Tem um grupo que é o Alexandre de Moraes, que é quem conduz o inquérito com base nas fake news, esse inquérito que o Bolsonaro está com tanto medo, e conduz também o inquérito dos atos de 2 semanas atrás. E tem o Celso de Mello, que está nesse grupo aí. Aí no mesmo grupo está o Gilmar Mendes, está o Lewandowski e mais alguns outros ministros. Tem um grupo lavajatista, que é Fux, Fachin, Barroso, que são os ministros que apareceram na Vaza Jato, que são amigos do lavajatismo, e tem um grupo de ministros que é Dias Toffoli, Marco Aurélio de Mello, que parece que eles querem colocar panos quentes em tudo, parece que eles querem defender até o bolsonarismo. O Dias Toffoli, ele virou praticamente um assessor jurídico do bolsonarismo, mas o Celso de Mello, ele tá indo para cima, inclusive ele tá recebendo críticas dos militares e de alguns outros ministros, ele tá sem medo. Eu vou falar o que o Celso de Mello fez. Ele colocou um cavalo de Troia na decisão dele de ontem, em que ele manda colher os depoimentos de 3 ministros, de 3 generais, e ele, inclusive, coloca a possibilidade de condução coercitiva de 3 generais, do general Heleno, do general Ramos e do general Braga Neto, que são 3 generais que trabalham no Palácio do Planalto. Os generais ficaram furiosos, porque o Celso de Mello, ele não precisava colocar isso na decisão dele, mas ele colocou quando o Augusto Aras, que é quem investiga essas acusações do Moro para o Bolsonaro, quando o Augusto Aras ele fez uma requisição, eu preciso dos depoimentos dos 3 generais que o Sérgio Moro citou no depoimento, preciso também de depoimento de mais outras pessoas, o Celso de Mello, ele podia simplesmente falar, aceito, eles têm que depor em até 5 dias. Não, ele falou, eles podem marcar a data para depor e se eles não forem, é condução coercitiva. Olha só como o Celso de Mello tá bravo, mas ele colocou o cavalo de Troia que eu já vou falar. Mas antes de eu falar disso, nessa briga entre Moro e Bolsonaro, você torce pra briga, você quer ver os dois se destruírem, se inscreve no canal e curte o vídeo. É importante se inscrever no canal porque o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente. Na página inicial do YouTube, o YouTube mostra vídeos de canais considerados referência e canais que as pessoas podem se interessar. E geralmente são dos canais que tem mais inscritos. Então quando você se inscreve aqui, você está ajudando muito para que o vídeo apareça na página inicial para outras pessoas. O bolsonarismo ataca as pessoas com mentiras 24 horas por dia, milhares de memes, milhares de grupos do WhatsApp, milhares de robôs no Twitter, no Facebook, no Instagram, tudo com dinheiro público. A gente contra-ataca com a verdade para quebrar a mentira no meio. Então se inscrevendo é 1 segundo, é de graça e você ajuda muito. E se você tem um YouTube Premium é quem tem aquele YouTube que paga mensalmente por YouTube para não ver anúncio. Você pode se tornar membro do canal sem pagar nada. Só clica no botão Seja Membro e aí vai ter a opção Seja Membro gratuitamente. Clica ali, você está ajudando muito o canal a se desenvolver e você não paga absolutamente nada por isso. Então, clique em Seja Membro se você tem o YouTube Premium e ajuda o canal, ajuda muito. E clique em Seja Membro em todos os canais de esquerda porque o YouTube está com uma promoção esse mês de que quem tem o YouTube Premium pode ser membro de canais pagando até R$8 por mês, pagaria até R$8 por mês, mas está gratuito. E no mês que vem a inscrição é cancelada, então você não gasta realmente nada, você só ajuda sem gastar nada. Agora vamos falar sobre, primeiro, o que pode acontecer e depois do cavalo de Troia do Celso de Mello. O que todo mundo está pensando que pode acontecer e realmente é uma grande possibilidade. É dar pizza. O que é dar pizza? Não vai dar em nada isso. Porque o Sérgio Moro não mostrou provas robustas contra o Bolsonaro. O depoimento dele foi um balão vazio, cheio de nada, para usar as palavras do próprio Sérgio Moro. Não teve muita coisa no depoimento dele. Por quê? Juridicamente falando, o Sérgio Moro mostra que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, mostra que o Bolsonaro já tinha alguns relatórios de inteligência que, segundo o Sérgio Moro, ainda não eram ilegais de ter, que ele queria ter relatórios que são ilegais, mas ele fala isso em meias palavras e você querer fazer uma coisa legal e não fazer não é crime. Você indicar um amigo seu para um cargo, a princípio não é crime também, porque a justiça pode falar, você indicou um amigo seu porque é da sua confiança, você é o presidente da República, você pode indicar alguém da sua confiança. Mesmo que o mundo inteiro saiba que ele só está colocando o amigo dele ali na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro,
para parar investigações sobre ele, sobre milícias ligadas a ele e talvez até para colocar investigações, para colocar a Polícia Federal para cima de inimigos do bolsonarismo no Rio de Janeiro, mesmo que todo mundo, eu sei disso, você sabe disso, todo mundo saiba disso, na lei, na letra fria da lei, o juiz pode entender, o próprio Augusto Aras, que é quem investiga, pode entender, e Augusto Aras é aliado do bolsonarismo, ele pode entender que isso não é crime, que não tem problema nenhum ali na letra fria da lei, não tem problema nenhum e não dá em nada para o Bolsonaro. E tem outra coisa, o Sérgio Moro entregou as conversas, a gente não sabe o que tem ali, talvez nas conversas haja outras provas, o Sérgio Moro está caladinho e o Sérgio Moro não fala, talvez porque ele não tenha provas mais bombásticas do que essa, talvez por algum outro motivo. Se der em pizza para o Bolsonaro e o Bolsonaro não for acusado de crimes nessa investigação, ok. O caso do Sérgio Moro, por denunciação caluniosa, quer dizer, ele acusou o Bolsonaro de um crime, mesmo que ele diga que não acusou, ele acusou, ele é jurista, ele sabe que ele está acusando alguém de um crime, isso vai para a primeira instância. E ele vai ser julgado pelo Ministério Público Federal na primeira instância, porque ele não tem mais foro privilegiado. O Ministério Público Federal pode simplesmente falar que também você não denunciou o Bolsonaro por crime nenhum, não dá em nada. Nem para o Moro, nem para o Bolsonaro. O Moro sai aniquilado pelo bolsonarismo, com a popularidade dele mais ou menos em baixa, ele vai tentar fazer alguma coisa até 2022, com certeza, mas o Bolsonaro já sabe que ele tem ali um inimigo e que ele tem que aniquilar esse inimigo quanto antes, assim, aniquilar a reputação dele. O bolsonarismo sai dessa praticamente não ileso, porque o Bolsonaro perdeu 1/3 dos seus seguidores, mas, assim, o Bolsonaro, todo mundo pensava, agora vai dar impeachment, e não, ele se esquivou de uma bala, eles atiraram na cabeça dele, ele se esquivou. Ainda tem outras várias, tem o inquérito das fake news, tem a CPI das fake news, tem a investigação das rachadinhas que correm no Ministério Público do Rio de Janeiro, não correm na Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal, o Bolsonaro pode até livrar o filho dele, mas tem a do Ministério Público Federal, tem Ministério Público do Rio de Janeiro, tem investigações do Carlos Bolsonaro no Ministério Público do Rio de Janeiro, 2 investigações, então tem várias investigações contra o bolsonarismo. De uma, o Bolsonaro parece que vai conseguir se safar. Essa é a hipótese 1, que tudo vai dar em pizza, as denúncias do Moro, o Moro vai sair por baixo, o Bolsonaro perdeu muito apoio, mas não vai sair tão por baixo quanto esperávamos. A outra hipótese é o cavalo de Troia do Celso de Mello. O Celso de Mello, ele, como eu falei agora há pouco, ele determinou os depoimentos dos 3 ministros generais, da Carla Zambelli e de vários delegados da Polícia Federal, do Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal, do Ramagem, que seria o chefe da Polícia Federal, do ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que foi mudado em agosto, para ver por que eles saíam, do superintendente que também saiu agora, do novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, de todo mundo. E também ele quer o vídeo da reunião em que o Bolsonaro teria cobrado o Sérgio Moro na frente de outros ministros, eu quero o Rio de Janeiro, para averiguar tudo isso. O Celso de Mello quer isso. Quem não for depor é condução coercitiva, é a Polícia Federal batendo na porta de um general às 6 da manhã falando, vem aqui depor. Eles, é claro, os generais ficaram bravíssimos, mas se eles ficaram tão bravos é porque eles não iam depor, eles iam querer se desviar da lei, pois bem, vão ser obrigados a depor agora. Eles são muito bravos com o Celso de Mello, mas o cavalo de Troia foi que o Celso de Mello, no finalzinho da decisão dele, ele colocou uma coisa que o Augusto Aras, que é quem está investigando, não pediu. O Celso de Mello colocou: a Polícia Federal pode determinar as diligências e os procedimentos investigativos que bem entender, mesmo sem ordem da Procuradoria. Ou seja, se o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, não quiser investigar, e tudo leva a crer que ele é aliado do Bolsonaro, ele não vai querer investigar, ele vai querer que dê em pizza. A Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, que são amigos do Moro, vão poder investigar por si próprios essas acusações do Moro contra o Bolsonaro. Ou seja, a Polícia Federal, por si só, vai poder começar a produzir provas contra o Jair Bolsonaro. Isso é um cavalo de Troia. E quanto mais tempo demora essa investigação, melhor. Porque quer dizer que a Polícia Federal está trabalhando em sigilo para depois, e veja bem, essa investigação ela vai ser pública no final. Tudo será público. Então a Polícia Federal vai trabalhar em sigilo, quando conseguir as provas, vai começar a tornar públicas as provas. Então pode começar a aparecer coisa contra o Bolsonaro que a gente não espera. Porque está todo mundo focado, quase ninguém leu a decisão do Celso de Mello. Está todo mundo focado em
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele quer pizza, ele quer proteger o Bolsonaro, ele quer que não dê em nada. Os amigos do Moro querem salvar a pele do Moro. Os generais que vão depor e a Carla Zambelli que vai depor, eles vão tentar salvar a pele do Bolsonaro de qualquer jeito. Então você tem um depoimento do Moro que não é forte, você vai ter depoimentos de generais e de uma deputada bolsonarista que vão fazer de tudo para aliviar para o Bolsonaro. Dos delegados da Polícia Federal que vão depor, o Ramagem e mais dois são bolsonaristas, os outros dois vão tentar proteger o Sérgio Moro de tudo. Ok, pode não dar em nada? Pode. Mas enquanto isso, a Polícia Federal vai começar a investigar por si só e vai começar a produzir provas. E a Polícia Federal pró-Sérgio Moro. Então, o Celso de Mello deu para o Sérgio Moro uma carta na manga. E uma carta que está bem escondidinha. Porque ninguém na mídia falou sobre isso. Ninguém. Não saiu em lugar nenhum da mídia. Você tem que ler a decisão e aí você vai ver lá nos parágrafos finais. O Celso de Mello colocou esse cavalo de Troia. Então, pode ser que não dê em nada, é uma possibilidade muito grande, mas pode ser que sim, isso dê em alguma coisa. Se não der em nada, calma. Se não der em nada, ainda há o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, que é o inquérito que fez todo esse problema. Eu vinha falando, eu lembro, desde o ano passado, a casa vai cair, olha esse inquérito das fake news, olha a CPI das fake news, o cerco tá fechando. Realmente, chegou no momento em que o Bolsonaro perdeu 1/3 do gado fascista dele, porque esse 1/3 foi com o Sérgio Moro, saiu da boiada. O Bolsonaro caiu de 30% para 19% de aprovação. Perder 1/3 em uma semana é muita coisa para o bolsonarismo, ainda mais para quem só tinha 30%. Então, a coisa tá ficando feia. O cerco continua se fechando, esse cerco. O Bolsonaro, ele se desviou de uma bala, ainda são várias na direção dele, várias com as quais ele não pode fazer nada, porque ele pode colocar quem ele quiser na Polícia Federal do Rio de Janeiro, ou até nas outras 27, que ele falou, Moura, você tem 27, eu só quero uma. Ele podia ter todas as 28, o Bolsonaro. Ele não pode trocar os delegados e nem os agentes dessas investigações. E eles estão indo para cima do Bolsonaro, eles estão indo para cima de youtubers bolsonaristas, tá todo mundo assim, tremendo de medo de serem presos, porque a qualquer momento, enquanto eu faço esse vídeo, ou pode ser daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses, vai ter youtuber bolsonarista sendo preso, vai ter empresário bolsonarista sendo preso, vai ter deputado bolsonarista sofrendo busca e apreensão na casa deles, como já teve no passado. Vai ter a CPI da fake news chegando cada vez mais e mais e mais perto de quem está financiando todos esses crimes. Então, as coisas estão acontecendo. Enquanto isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, é pandemia, é quarentena, tudo, mas eles continuam investigando o Flávio Bolsonaro, colhendo as provas e já vão apresentar denúncia falando, ele lavou dinheiro assim, assim, assado. Eles já conseguiram provar, já há provas que o dinheiro da rachadinha, dinheiro roubado, dinheiro público, que o Flávio Bolsonaro roubava, abastecia as milícias, a mesma milícia que matou a Marielle. O Jair Bolsonaro, muita gente não sabe, o Bolsonaro também está nas rachadinhas. O Bolsonaro não pode ser investigado porque ele é presidente da República. O presidente da República não pode, pela Constituição, ser investigado por crimes que cometeu antes de ser eleito. Então, como a investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro começou no Ministério Público do Rio de Janeiro, quando chega no Jair Bolsonaro, e chegou porque alguns funcionários fantasmas, as filhas do Queiroz, por exemplo, foram funcionários fantasmas no gabinete do Jair. A investigação para ali e só foca no Flávio. A investigação do Jair Bolsonaro vai ter, quando ele sair da presidência, o Ministério Público Federal vai ter que investigar o Jair Bolsonaro, o ex-deputado Jair Bolsonaro, pelo crime, pela prática de rachadinha, por funcionários fantasmas e por várias outras coisas. Então, o cerco está fechando, o Bolsonaro sabe que quando ele sair da presidência, seja agora, seja daqui 2 anos, seja daqui 6 anos, esperamos que não, ele vai começar a ser investigado pelos crimes que ele cometeu quando era deputado, que já apareceu. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tem todos os indícios e a investigação já vai começar bem avançada no Ministério Público Federal. Então a coisa está cada vez mais feia para o bolsonarismo. Ele se esquivou, repito, de uma bala. Tem mais 10 na direção dele. Eu não acho que o Bolsonaro vai sair muito bem dessa, a não ser que ele consiga comprar muito apoio. E é difícil para o Bolsonaro comprar apoio, porque nesse 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses de governo, ele mostrou que ele é uma pessoa que não é confiável. Ele é seu aliado hoje, mas amanhã o Carlos Bolsonaro esquece de tomar os remédios dele, começa a te atacar e o Bolsonaro te joga aos leões e te frita publicamente, joga as milícias contra você, as milícias digitais bolsonaristas contra você, e você está ferrado. Então, todos os deputados do Centrão que estão agora indo para o lado do Bolsonaro, eles sabem,
Eu tô com o Bolsonaro aqui enquanto der para ganhar um lucro por alguns meses. Quando a coisa fica feia, tchau, Bolsonaro. Tchau, o Centrão é assim. O Centrão, eu já falei, vende até a mãe, mas não entrega. Vende, recebe e não entrega o que promete. É isso. E o Bolsonaro também. Ele é outro. O Bolsonaro era parte do PP, que era Centrão. Ele vende e não entrega. E, inclusive, boa parte da briga das últimas semanas com o Centrão é que o Bolsonaro prometeu cargos e até agora ele não deu quase nenhum dos cargos que prometeu. Por quê? Ele vende e não entrega. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Se você tem YouTube Premium, não se esquece de clicar em Seja Membro e você está ajudando muito, gratuitamente. É isso. Falou!